Bom, gente, nós vamos partir então agora para a última apresentação. E essa última apresentação, ela tem uma peculiaridade, né? Ela diz respeito a uma solução chamada Átomo Radar, TCM de São Paulo, tá? Cujos protagonistas são Dilson Ferreira da Cruz, Cláudia Maria Bernardelli e Mônica Aparecida Corrêa. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo do Dilson, né, que vai fazer a apresentação em vídeo. Tá? Ele gravou um vídeo para que a gente possa assistir, mas nós temos uma amiga aqui, né, no TCM de São Paulo, que pode depois, né, viabilizar uma pequena interação com a gente. Tá ok? Bom, a solução Átomo, né, Átomo Radar, subsidiar as auditorias, né, subsidiar as auditorias que envolvem as licitações e contratos realizados pelos municípios de São Paulo. Acesso diário a diversas bases de dados municipais, estaduais e cruzamento das informações obtidas. Nosso colega Dilson Ferreira da Cruz é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, onde ingressou em 96. Atualmente é chefe da Unidade de Informações Estratégicas, área que é responsável pela manutenção e desenvolvimento de sistemas do sistema apresentado. É doutor em Semiótica e Linguística pela USP e bacharel em Ciências Econômicas pela mesma universidade. Então, nós vamos assistir esse vídeo, que foi gravado, infelizmente, eles não puderam vir, né? A gente pede desculpas, e eles que pedem desculpas em relação a isso. Mas não vamos assistir, depois vamos ter a possibilidade, né, de, com a colega Luciana, a gente poder interagir um pouquinho. Por gentileza, vocês podem iniciar a gravação. Bom dia a todos, eu me chamo Dilson, eu sou chefe da Unidade de Informações Estratégicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e é um prazer muito grande para mim estar aqui compartilhando com vocês uma das nossas mais importantes ferramentas e da qual nos orgulhamos muito, que é o radar. Então, vamos conhecê-la, porque o tempo é bastante curto. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e apresentar o radar. O radar é uma grande casa de dados que possui vários cômodos, cada cômodo construído com uma base de dados diferente, mas cômodos que se comunicam entre si e que permitem que a gente entre na casa por qualquer um deles. Então vamos lá. Aqui em pesquisar, eu tenho dados de licitações e de contratações que são oriundos do Diário Oficial do município de São Paulo. Eu tenho também dados das empresas, sejam elas fornecedoras do município ou não. São 3 bases: a JUSESP, a RAIS e o CENTES, que é o Cadastro de Entidades do Terceiro Setor do município de São Paulo. Além disso, eu tenho um recorte dessas 3 bases, que são justamente os fornecedores do município de São Paulo, sejam eles pessoas jurídicas ou físicas. Além disso, eu tenho uma base de dados de sócios e dirigentes, extraída da JUSESP e do CENTES, que é o Cadastro de Entidades do Terceiro Setor, como eu comentei. Além disso, temos um cadastro de contratos, de fornecimentos, como nós chamamos, da Prefeitura de São Paulo, oriundos do sistema, na verdade, da Prefeitura de Orçamento e Finanças, e temos ainda uma base de apenações. Antes da gente avançar, eu lembro que nenhuma informação aqui, que os senhores irão ver, foi inserida por nenhum servidor do tribunal ou por qualquer servidor da prefeitura. Elas são extraídas dos sistemas transacionais da prefeitura. Portanto, nenhum servidor jurisdicionado ou do tribunal insere nenhum dado em nossos sistemas. Dessa forma, nós vemos como a prefeitura trabalha e não da forma como ela gostaria que nós a víssemos trabalhando. Mas vamos começar aqui pela contratação. Vamos imaginar que eu queira fazer uma pesquisa sobre um tema que é bem corrente atualmente nos nossos dias, que é justamente os contratos de gestão. Eu vou fazer uma pesquisa começando 10 anos atrás, tá bom? Por quê? Porque os contratos são bastante antigos. Então vamos começar aqui uma consulta para o dia 01/01 de 2013. É uma data bem antiga.
E vamos dizer aqui que eu quero que o sistema me liste apenas as modalidades que são iguais a contrato de gestão. Então, o que o sistema vai varrer? Ele vai buscar no Diário Oficial de São Paulo todas as publicações de contrato de gestão ocorridas desde 1º de janeiro de 2013. Vejam, ele lançou aqui para mim tanto extratos de contrato quanto extratos de aditamento. Vejam que temos aqui contratos de gestão. Essa tela, que é uma tela resumo, me dá diversas informações. Como nós já sabemos, o tipo de publicação, a coordenadoria do tribunal responsável pela auditoria, o relator da matéria, o número do TC do nosso processo interno, a data da publicação, a assinatura, o número do documento, a modalidade, o órgão, o objeto, o texto publicado no Diário Oficial e, naturalmente, o valor e a razão social. Eu vou tirar aqui umas informações que nos interessam para caber tudo melhor na tela. Ok? Mas vejam que ele me listou 81 publicações, é muita coisa ainda para aquilo que queremos fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar aqui o que não é um extrato de contrato, para ficarmos apenas com eles. E vou selecionar também apenas aqueles que são da Secretaria Municipal da Saúde. Bom, ainda temos, eu quero refinar a minha pesquisa um pouco mais, então eu vou pedir ao sistema que localize os contratos de uma organização social que se chame Associação Saúde da Família. Eu escrevi família 2 vezes, porque a hora ela aparece com acento, a hora ela aparece sem acento. Para me garantir, eu escrevi com acento e sem acento, o sistema me trouxe as 2 opções. Eu vou ordenar agora por valor, para pegar o contrato com valor mais elevado e o último a ser celebrado. Lembro que esses contratos são muito antigos. Vocês podem olhar que aqui ele nasceu com 133 milhões de reais. É bastante, não? Eu dou 2 cliques e o sistema vai me dar todo o histórico dessa licitação, desde o momento em que ela foi aberta até os nossos dias. Portanto, mais de 10 anos de publicações. Então, temos aqui a primeira publicação no Diário Oficial e a última publicação ocorrida. E vejam que é o extrato de aditamento que nós comentávamos, e eu posso clicar aqui e ver a íntegra deste documento, inclusive com as suas assinaturas, rubricas e tudo mais. Ok? O sistema me dá todo o histórico da licitação ao longo deste período. Além disso, ele me dá os aditamentos, fixe esse número, 13 aditamentos, me dá os valores de cada um, eu posso também aqui ordená-los, e me dá também os fornecimentos deste contrato, ou seja, deste contrato de gestão. Todos os contratos que são filhos, na verdade, deste grande contrato de gestão. Eu vou procurar aqui o último dele, celebrado, que é de, justamente, terminou no finalzinho do ano passado. Então, eu vou dar um clique. Assim, antes de conversarmos, aqui eu tenho todos os dados da licitação. Na verdade, os mesmos que nós vimos na outra tela. Vou clicar aqui na lupa e o sistema vai passar a me exibir todos os dados do fornecimento, este fornecimento que estamos vendo em tela. Vejam, aqui o sistema me dá todos os dados do contrato. Seu número para nós, o número na prefeitura, o valor inicial, o valor final. Notem que ele nasceu com 92 milhões e hoje ele já foi pago nesse contrato 1 bi e 600 mil. Ou seja, num único contrato, eu tenho valores superiores à grande maioria do orçamento dos municípios brasileiros. Temos aqui o órgão, a Fundo Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal da Saúde, na prática são o mesmo, a unidade, uma coordenação sul da nossa Secretaria da Saúde, os valores, os aditamentos, empenhos, liquidações, pagamentos, a fundamentação legal da contratação, o objeto, o gestor do contrato na Secretaria da Saúde, o preposto, o número do termo, o conselheiro relator e todos os empenhos, toda a movimentação financeira deste contrato. Observe, não sei se dá para os senhores lerem, mas nós temos aqui 986 movimentações deste contrato. Então, tenho toda a execução financeira do contrato aqui em mãos. Este contrato ele é abordado em 6 TCs, que tratam da matéria também neste valor,
temos 19 aditamentos. Lembra que nós vimos 13 na outra tela, que são 19. Isso é uma das vantagens do nosso sistema. Ele permite ele mesmo se encarrega de fazer uma circularização dos dados, tá certo? E nos mostrar as divergências. Essa é uma das vantagens de trabalharmos. Então, sabemos que lá não foram publicados já de cara 6 aditamentos, não é pouco. Temos aqui todas as dotações que, ao longo da vigência desse contrato, que se iniciou em 2018, veio até 2022, todas as dotações que abasteceram esse contrato. Se clicássemos nessa lupa aqui, teríamos informações mais detalhadas da dotação. Não vamos fazer isso em decorrência do nosso tempo. E o sistema ainda me dá 2 alertas. Ele me fala que houve fornecimentos, houve empenhos após o final da vigência do contrato, e fala que há fornecimentos, o montante empenhado é superior ao valor do contrato. Okay? Então, ele já me faz uma pré-análise de tudo que ocorreu. Voltando aqui na execução, eu poderia ainda, como são muitos dados, né, afinal de contas, 896 linhas, eu poderia fazer aqui um resumo e localizar apenas, por exemplo, os pagamentos realizados nesse período. Então, ele me mostra aqui o destino de cada pagamento. Estão vendo aqui capela de socorro, outubro, custeio, enfim, tudo que ocorre em Varginha, UBS Varginha, cada finalidade de cada um dos pagamentos realizados neste período. Ele me dá, então, o resumo dessa informação com todos os empenhos emitidos, todos os subelementos e itens que são abrangidos por esse contrato. Então, nós temos aqui serviço de assistência, transferência por meio de contrato de gestão, equipamentos hospitalares, etc. Enfim, tudo que compõe este contrato. E, finalmente, temos quanto que ele já teve empenhado neste contrato aqui. Ok? Ele foi empenhado um pouquinho superior ao valor do contrato. Bom, e aqui, finalmente, a gente pode ver, se eu clicar nessa lupa, ele vai varrer todos os dados que eu esqueci justamente de citar, do contratado, da Associação Saúde da Família. Então, se eu clicar aqui na lupa, o sistema irá me trazer todos os CNPJs desta organização social. Então, vejam, ele localizou aqui para mim 9 CNPJs, sendo que um deles está no CENTES e os demais na RAIS. Então, ele me dá aqui um resumo dessas informações, mas, por exemplo, o valor que foi empenhado para este CNPJ raiz, por acaso tudo foi empenhado nele, também o número de vínculos de trabalhadores nessa organização social. Se eu clicar agora aqui sobre essa linha do CENTES, o sistema vai passar a me dar informações justamente sobre esta organização social. Quando ela foi constituída, qual foi o seu último cadastramento, o seu CNPJ, qual o seu foco, da onde vêm os recursos que ela extrai, seu tipo jurídico, seu endereço, naturalmente. Enfim, várias informações sobre essa empresa. Ele me lista todos os contratos desta empresa aqui, estão todos agrupados novamente aqui. Todas as contratações publicadas lá no Diário Oficial, aqui o número é maior, porque justamente eu tenho os aditamentos, e aqui ele só me contabiliza os contratos. Tem os ajustes feitos com a prefeitura, os cadastros de que ela, com os quais ela consta lá, os certificados que ela tem, e assim sucessivamente, várias informações de que necessitamos. Além disso, eu posso clicar aqui e ver os grafos dessa empresa. Como os senhores sabem, os grafos são uma representação gráfica da relação entre entidades, sejam elas indivíduos, pessoas, empresas, enfim. Aqui, nesse caso, o sistema apresentou para mim, a hora que eu consultei a empresa, ele me relacionou nada mais, nada menos que 39 CNPJs e 195 CPFs. Em que nível que ele está fazendo isso? Ele está fazendo aqui no nível 3. Como que eu contabilizo isso? Simples. Eu tenho aqui um nível, 2 níveis, 3 níveis. Cada círculo, cada nó indica um nível. Que então encaminha para mim até
3 níveis. 1, 2, 3. Mas os senhores devem estar achando que está difícil de entender este gráfico, e realmente está. O que isso nos indica logo de cara, que é importante para nós, que nós sabemos que as entidades estão intimamente relacionadas entre si, ainda que, à primeira vista, nada as una. O que nós observamos aqui em roxo são as organizações sociais que fornecem para a prefeitura. E em azul, as organizações sociais ou as empresas que não fornecem para a prefeitura. Notem que, ao somar essas 4 entidades, a gente vai ver que, na verdade, é um pouco mais que isso, o sistema trouxe para mim, na verdade, 12 bilhões e 920 milhões de reais nos últimos 3 exercícios. Isso dá para nós uma ideia da importância dos valores, na verdade, repassados para essas entidades, né? Então, eu tenho aqui nada mais, nada menos que 13 bilhões em apenas 3 anos. Mas talvez esteja difícil ainda da gente ver, né? O que quer dizer estes borrões aqui. Então, eu aumentando um pouquinho, eu posso posicionar o cursor aqui e este nó maior me indica que essa daqui é a saúde da família, aquela que nós pesquisamos. Eu descubro que essa daqui, se aumentar aqui um pouquinho mais, que essa aqui é o Centro de Estudos Dr. João, né? Tenho mais aqui outro fornecedor da prefeitura, que é a Fundação Faculdade de Medicina. Tenho mais uma aqui embaixo, que é justamente a Moradia Associação Civil, outro fornecedor da prefeitura. E temos aqui emaranhado, que não sabemos o que é. O que é isso? Isso daqui, na verdade, é a SPDM. Como que eu sei disso? Uma maneira, por exemplo, de saber, eu clicando num dos nós que eu consigo identificar aqui, o sistema me dá imediatamente todas as... Eu descubro que esta pessoa que eu cliquei, o Ricardo, ele é dirigente de todas as SPDM. Por que de mais de uma? Porque há vários CNPJs aqui reunidos. A mesma coisa eu poderia fazer com a empresa, com a entidade que eu estou procurando, que é aqui a Saúde da Família. Eu dando um clique nela, ele vai me mostrar aqui todos os dirigentes dessa mesma entidade. Mas eu poderia, por exemplo, ainda, o que é um outro recurso bastante interessante do sistema, que eu poderia, ele me permite conhecer quem são os elos entre as entidades. Isso é algo bastante interessante. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tenho um nó que se ramifica. Estão vendo aqui? Vamos ver quem é isso? Quem é esta pessoa? Eu vou clicar no Ricardo Oliva. Ele me diz que ele tem várias empresas, mas eu não quero ver uma tabela, eu quero ver justamente no gráfico. Então, eu clico aqui e ele vai me dizer que o senhor Ricardo, ele é dirigente da Associação Saúde da Família e ele é proprietário da Medicação Certa, da Ricardo Oliva Consultoria e da Ricardo Oliva Dados e Informações. Qual que é a relevância disso? A relevância disso é que, para nós, é importante saber se as empresas do senhor Ricardo são fornecedoras da OS que ele dirige. E aí precisamos saber se os preços cobrados dessas entidades são compatíveis com o mercado, porque essa entidade recebe recursos justamente da prefeitura. Então vejam que o sistema não é simplesmente uma maneira bonita de ver dados cadastrais, mas ele me permite conhecer as inter-relações entre as empresas. E vejam, eu poderia ainda fazer um outro filtro aqui. O que eu fiz? Eu selecionei 3 empresas e clico aqui e ele está me dando quais são os elos, os vínculos entre essas 3 entidades do terceiro setor. Então, eu descubro aqui que quem une a saúde da família com a Dr. João Centro Estudos e Pesquisas é a dona Maria Helena.
E quem faz o vínculo entre o Centro de Estudos de Pesquisa e a Fundação Faculdade de Medicina é o senhor Fernando. E quem faz o vínculo entre a Faculdade de Medicina e a Saúde da Família é justamente a dona Sandra e o seu, ou a senhora, não sei, Yasu Chico. Ok? Então, veja que o sistema me permite trabalhar de diversas maneiras com os gráficos. E me permite também, por exemplo, fazer uma pesquisa para que eu verifique, para que eu filtre os indivíduos que são, ao mesmo tempo, dirigentes e sócios. Então, vejam que eu tenho aqui um valor, um número nada mais, nada menos que 71 CPFs, que são, simultaneamente, dirigentes de uma organização social e proprietários de empresas. Ok? Uma última observação, lembrando sempre a questão dos valores, que eu esqueci de comentar, porque o sistema me traz aqui 12 bilhões, mas é muito fácil ver uma empresa individualmente aqui. Se eu clicar numa delas, ele vai me dizer, essa aqui ela está zerada, porque nos últimos 3 exercícios ela não forneceu nada. Por isso que ela, embora seja fornecedora, ela está zerada. Mas se eu quiser ver individualmente a saúde da família, eu clico nela e eu tenho aqui 3 bilhões e 200 mil reais. Aqui é zerado, lembrando, né? Não sei se ficou claro, aqui ela é fornecedora, mas ela está zerada porque ele me traz nos últimos 3 exercícios. E nos últimos 3 exercícios, ela não forneceu para ninguém. Para finalizar, vamos repassar rapidamente o que nós fizemos, porque o sistema deixa exibidos para mim aqui todas as abas que eu utilizei. Eu comecei pesquisando aqui contratações, filtrei para ver contratos de gestão da saúde da família. A partir daí, ele me trouxe uma licitação e tudo que ocorreu nela. Me trouxe em seguida um dos contratos. Depois ele me trouxe todos os CNPJs do contratado, finalmente os dados do contratado e os gráficos com os quais nós trabalhamos. Então, era isso que eu tinha a dizer aos senhores e agradeço mais uma vez a sua atenção. Obrigado.